aí, a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard resolveu estudar 23 mil adultos com idade entre 20 e 80 anos que foram acompanhados por um período de 6 anos, né? E nesse período, alguns deixaram de fazer a cesta e outros continuaram fazendo. Quais foram as conclusões? Eles observaram um aumento em 37% da incidência de doenças cardiovasculares, sendo que nenhuma dessas pessoas estudadas tinha histórico familiar desse tipo de doença. Olá, se você não me conhece, meu nome é Janice e eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno antes de completarem 4 meses de vida, quiçá antes de completarem 3 meses de vida, que foi o que eu consegui aqui na minha casa com os meus 4 filhos. E neste vídeo eu vou falar para você sobre a importância da soneca para o sono noturno do bebê. Se você já assistiu um vídeo meu, você já sabe. Se você ainda não assistiu, eu vou te contar. Eu fico sempre com uma colinha aqui embaixo, então de vez em quando eu vou ficar olhando para baixo, porque eu não quero que você perca nenhuma informação importante, porque eu esqueci de falar alguma coisa, tá certo? Então de vez em quando eu vou olhar para baixo, porque eu tô com uma colinha aqui para eu não esquecer de nada, tá bom? Então soneca, o que é soneca? O cochilo é aquele pequeno sono, aquele pequeno período de sono que os bebês fazem ao longo do dia. Muitos adultos, inclusive eu, muitos gostam, muitos conservam, é até cultural, a gente vai ver ao longo desse vídeo, é até cultural, né, de alguns povos, ao longo do dia ter pequenos períodos de sono que geralmente duram aí cerca de um ciclo de sono, que vai de 40 minutos a 1 hora e 20, dependendo da idade, dependendo da maturidade da pessoa. Existem alguns estudos que apontam 3, 5, 7 tipos de soneca, mas pra gente aqui só vai importar que é um período curto de sono, um ciclo de sono, às vezes, várias vezes ao longo do dia, às vezes uma vez durante o dia. E o que acontece? Muitas mães confundem, acham que essas sonecas, esses cochilos durante o dia do bebê atrapalham o sono noturno dele. E na verdade a gente vai ver que é justamente o contrário. As sonecas são essenciais para o sono noturno do bebê. Então, para você entender um pouquinho o contexto, saber assim como que eu aprendi, como que eu entendi sobre a importância da soneca, vou te contar um pouquinho da minha história. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, que eu fiquei muito preocupada com a privação de sono, que eu provavelmente passaria, né, estava prestes a enfrentar, e fui ler, fui estudar sobre isso, eu aprendi então que ao longo do dia o bebê precisava fazer algumas sonecas. E isso para mim foi muito óbvio, foi muito natural. Porque eu, mesmo sendo adulta, o pai dela também adulto, bem mais velho do que eu, a gente prezava muito pela soneca, a gente prezava muito pela hora da sesta. A gente trabalhava, então nem sempre podia, mas sempre que podia, a gente não deixava de fazer a nossa sesta. Então, a soneca, né, ser ensinada, aprender que o bebê tinha que fazer soneca, tirar um cochilo, tirar uma soneca, para mim não era uma preocupação, era algo natural. E por que as sonecas são importantes? As sonecas, elas são como pequenos descansos ao longo do dia. Então, é como se o bebê, de vez em quando, em alguns intervalos de tempo, ele recarregasse as baterias. Isso faz com que ele esteja mais desperto, mais ativo para o próximo período de tempo que ele vai ficar acordado. E também nós sabemos que é durante o sono que nós gravamos mais fortemente, né? Principalmente o bebê está aprendendo o tempo inteiro, tudo é novo, tudo é novidade. É durante o sono que ele assimila, é durante o sono que aquilo assenta no nosso cérebro, né? E no cérebro do bebê. Então é a hora que ele fixa um aprendizado, um acontecimento.
é a hora que as informações assim são processadas, né? Ele ficou um período acordado e aí quando ele tira aquela sonequinha, aquele cochilinho e mesmo o sono noturno, isso acontece também durante o sono noturno, é o momento em que ele assimila, em que ele processa as informações do dia ou daquele período que ele passou acordado. Ou seja, o sono ajuda a memorizar, a organizar as ideias, os pensamentos, diminui a ansiedade, né? Porque ele vai fazendo pequenos descansos, então isso contribui para a diminuição de uma possível ansiedade. Então é muito importante que você favoreça, que você invista nisso, que você ajude o seu bebê a fazer sonecas, porque isso é importante para a saúde dele, ele precisa. Então esses pequenos descansos, o que acontece? Acaba favorecendo o bom humor dele, diminui a possibilidade de birras, de irritações. E se o bebê não fizer sonecas, o que acontece? Acumula cortisol, que é o hormônio que deixa a gente alerta, ativo, né, esperto, só que também é o hormônio do estresse. Então ele acumula isso no corpinho dele, né, não dá uma baixada nesse hormônio pelo sono e aí ele pode ficar muito estressado, irritado, entrar num efeito vulcânico, ou seja, não bom. Então o que vale mais? Você favorecer as sonecas ou cair naquele mito de achar que o bebê tem que ficar acordado o dia inteiro, que ele tem que ter atividade o dia inteiro, que ele tem que brincar o dia inteiro, porque senão, porque aí ele vai se cansar muito e vai acabar dormindo bem a noite toda. Não, o melhor é você favorecer as sonecas. Ele não vai ficar cansado e ele vai dormir a noite toda. Ele vai ficar irritado e aí ele não vai dormir de jeito nenhum. Então é muito importante que você favoreça, que você ajude, que você auxilie o seu bebê a fazer sonecas. A partir de quando? A partir da hora que nasce, tá? O recém-nascido, ele dorme muito, né? A gente pega ele, acorda para ele poder mamar, para tomar banho, para tomar as vacinas, para fazer os exames lá de recém-nascido, mas assim que pode, ele volta para dormir. Então, ao chegar em casa com o seu bebê, você já pode começar a criar uma rotina que inclua sonecas. É muito importante para ele. De quanto em quanto tempo ele vai tirar sonecas ao longo do dia? Depende muito da idade dele. À medida que nós vamos crescendo, né? Por exemplo, eu só faço uma soneca durante o dia, a minha sesta. Eu ainda prezo muito por ela, né? Mas o recém-nascido, eu acabei de falar, ele vai dormir bastante. Então, quando que ele vai fazer soneca? Entra um aspecto muito importante que é a observação. Ele vai te dar sinais. Então, sempre que ele quiser, sempre que ele sentir sono, é importante que ele faça, que ele tire uma sonequinha. É sinal de que ele está precisando dar uma descansada. E essa soneca ela não pode ser de qualquer jeito, tá? O ideal é que seja no escurinho, vou falar em outro vídeo, e que ela seja longa o suficiente para ele descansar. Então eu já falei, vai durar de 40 minutos a 1 hora e 10. Você tem que observar qual é a necessidade do seu filho, né? O que é suficiente para ele? O que tá fazendo ele descansar? Eu lembro de uma pessoa, né, para quem eu dei consultoria, para quem eu prestei consultoria, e ela me contou que um dos filhos dela não apresentava sinais de sono, necessidade de soneca em um determinado período do dia, eu acho que era pela tarde, não sei. E aí eu perguntei, falei assim, mas como é que ele dorme? Como são as noites de sono dele? Ela me falou, são ótimas, ele vai pra cama 7 da noite e ele acorda só às 7 da manhã no dia seguinte, bem humorado, ativo, esperto. O problema dela estava sendo com o pequenininho, esse era o mais velho. Eu falei assim, olha, então essa sonequinha que ele tá tirando pela manhã tá sendo suficiente. Apesar de ser ainda muito bebezinho, eu falei, olha, é importante a soneca da tarde, mas pro caso dela, ela já estava observando que a soneca da manhã estava sendo suficiente. Janice, mas e se eu não tiver no ambiente? E se eu não tiver como apagar a luz? E se eu não tiver como colocar ele no lugar que é o lugar dele dormir? Olha, é importante que ele faça.
Se for uma exceção, faz do jeito que dá, não deixa de fazer. Eu lembro de uma vez que eu fui almoçar na casa da sogra, tava com meu caçulinha, era bem bebezinho, tinha meses ainda. E quando a gente retornou, né, para casa, era a hora da nossa cesta, minha e da família inteira. Só que o que aconteceu? O caçulinha, o bebezinho, cochilou da casa da sogra, da casa da vovó, até a nossa casa. Quando nós chegamos em casa, eu falei assim, cara, ele descansou. Ele tá recarregado. Ele não vai dormir, né? E aí eu tive que abrir mão da minha. Falei assim, é comigo mesmo. Tive que abrir mão da minha soneca, da minha cesta para poder ficar com ele em atividade, né? Brincando com ele, permitindo ele ficar acordado, porque ele já tinha feito a sonequinha, a cesta dele no bebê conforto, bebê conforto, no caminho da casa da vovó para nossa casa. Então, se você não tiver assim um ambiente ideal, um ambiente adequado, faz do jeito que dá. Faz no colo, no bebê conforto, no carrinho, no passeio, mas não deixe de fazer. É melhor fazer do jeito que dá. É óbvio? Não é óbvio. Desculpa, eu sei que não é óbvio. Eu vou te contar. Não é ideal que isso seja regra, tá? Olha, onde o bebê estiver, põe, porque a rotina, o ambiente, o local ser sempre o mesmo, ajuda muito o bebê a normalizar a rotina de sono, inclusive a rotina de sono noturno dele, tá? Mas numa exceção, como por exemplo esse caso que eu contei, um dia que eu fui almoçar na casa da sogra, um dia que foi fazer um passeio no parque, um dia que recebeu uma visita. Então, uma exceção, faça do jeito que der para fazer. E aí eu tô me lembrando aqui de dois casos que aconteceram com relação à soneca, que eu acho muito interessante, que são bastante típicos, tá? É muito comum encontrar isso. Os dois são amigas minhas, né, que eu ajudei, o bebê, que eu ajudei elas a conseguir o sono noturno. E uma delas foi bastante marcante. Eu falei assim, ela falou da rotina dele, né, e que ele não dormia, ele não dorme à tarde, ele não dorme de jeito nenhum e tal. Eu falei assim, mas ele demonstra que ele tá com sono? Você percebe que ele tá com sono? Aí ela falou, sim, eu percebo. Eu falei, pois é, ele precisa dormir, é por isso que ele não tá dormindo de noite, né? Durante a tarde ele tá te mostrando que ele quer dormir, que ele precisa dormir. Você não consegue criar a situação, e aí eu prestei toda a assessoria, toda a consultoria, toda a ajuda, né, que ela precisava para que ela entendesse que tinha, né, que o que favorecia, o que fazia com que ele entrasse no sono. E aí eu falei, olha, você não tá criando essa situação, esse ambiente, ele tá ficando estressado, ele não tá cansado, e à noite ele tá estressado e não vai dormir. Ele tá ficando estressado, ele tá ficando cansado, né? Falei errado. E à noite ele vai acabar não dormindo. E o outro foi o caso de uma amiga minha que, assim, ela tava muito desesperada. Não é desesperada, não é a palavra, mas ela tava, assim, muito exausta. Ela tava, meu Deus, tava realmente muito cansada. E ela fez um desabafo num grupo de amigas, e aí eu me propus ajudá-la, falou, olha, eu consigo te ajudar, né? E aí, quando eu fui ajudá-la, foi muito engraçado, porque poucos dias depois, gente, 5 dias, 7 dias, ela botou no grupo das amigas de novo, gente, eu lavei o cabelo. Por quê? Porque ela tinha conseguido encontrar a rotina, né, de sono, de sonecas da filhinha dela, era a primeira filha, e ela conseguiu lavar o cabelo durante uma soneca, né? Então, é isso que acontece. Você também consegue, né? Traz benefícios para você também. Você saber que o seu bebê está fazendo uma soneca, que o seu bebê está tirando um cochilo, e que você pode cuidar, de repente, de uma outra coisa na casa, marido, outros filhos, você, né? Cuidar de si própria. E para falar um pouquinho da importância das sonecas até para adultos, Janice, mas eu não estou preocupada com o sono de um adulto, eu durmo super bem. Tudo bem, mas você entender, né, que isso é importante para adultos, quanto mais para o bebê, vai te ajudar a entender quanto mais importante é para o bebê.
Eu lembro, eu trabalhei num local uma vez e tinha uma sala de estar que eu lembro, tinha 9 poltronas daquela, tipo, poltrona do papai, assim que chama, né? Poltrona do vovô, não sei. Mas tinha 9 daquelas e era muito engraçado, porque a gente almoçava ali naquela instituição que eu trabalhava, né? E depois ia todo mundo para a sala de estar, ou às vezes eu ia lá fazer alguma coisa, que eu entrava, tava tudo apagado, tudo escurinho e um monte de gente dormindo nessas poltronas. Tinha sofá 2 lugares, 3 lugares, as pessoas, né, se esparramavam por ali também. Então você veja que o corpo humano, mesmo o adulto, ele sente essa necessidade. E como eu estava falando no começo do vídeo, isso chega a ser cultural de alguns povos. Por exemplo, Espanha e Grécia são 2 culturas muito conhecidas pela hora da sesta, né? A Grécia chega a ter, a Espanha também eu já vi que coloca plaquinhas, né, fechado até, eu até achei muito estranho, eu falei assim, meu Deus do céu, o comércio fica fechado acho que até 5 da tarde. Na Grécia fica fechado, eu não consigo me lembrar agora, mas eu sei que na Grécia tem, na verdade tinha, tá? Antigamente eles colocavam plaquinhas assim, aberto de 9 a meio-dia, fechado de meio-dia às 3, aberto de 3 a não sei quanto, e aí fechado novamente na parte da noite, né? Mas o que aconteceu? Não só na Espanha, na Grécia, a Espanha ainda cultiva um pouco, né? Mas é um povo que eu acho que é o que mais cultiva a hora da sesta, mas principalmente na Grécia, no Japão, o que acontece? Com o avanço das tecnologias, né, a Revolução Industrial, consequentemente o avanço do capitalismo, houve uma pressão, né? Houve uma diminuição desse horário da sesta. Começou a ser mal visto, assim, poxa, durante o dia o cara tá dormindo, não tá trabalhando, né? Então começou a haver uma diminuição dessa cultura, né? Começou a ser meio que suprimido isso. E aí a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard resolveu estudar esses indivíduos, resolveu fazer um estudo na Grécia e estudou 23 mil adultos com idade entre 20 e 80 anos que foram acompanhados por um período de 6 anos, né? E nesse período alguns deixaram de fazer a sesta e outros continuaram fazendo. Quais foram as conclusões? Eles observaram um aumento em 37% da incidência de doenças cardiovascular, sendo que nenhuma dessas pessoas estudadas tinha histórico desse tipo de doença, tinha histórico familiar desse tipo de doença. E aí tem um estudo da NASA também, aplicado em pilotos militares e astronautas, né? E aí observou que um cochilo de 40 minutos, mais ou menos, melhorava o desempenho dele em 34% e a atenção em 100%. Então, veja aí o resultado desses estudos aí demonstrando, né, expressando, concluindo que uma soneca é muito importante para a saúde também do adulto. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu acho que quase 20 anos atrás, eu li que Thomas Alva Edison, que é o criador da lâmpada, né? Uma vez perguntaram para ele o que ele fazia quando ele se via diante de um problema assim que parecia insolúvel. Insolúvel? Acho que é isso. E aí ele respondeu que ele dormia. E eu achei isso interessantíssimo. E realmente essas sonecas, né, esses cochilos do Thomas Edison são muito famosos, são conhecidos, né, que ele fazia pequenos cochilos para conseguir respostas. Salvador Dalí também, o Tesla, né? E aí o que aconteceu? O MIT resolveu estudar, né, esse tipo e desenvolveu um sistema. Lembra quando eu falei assim, existem 3, 5, 7 tipos de soneca, cada estudo aponta um número,
Então, o Thomas Edison, o Salvador Dalí, eles se encaixam num tipo de soneca que é para os adultos, que não é para as crianças. Mas o que aconteceu? O MIT estudou esse tipo de soneca que eles desenvolviam, né, que eles desenvolveram, né, que eles faziam, uma soneca, sei lá, criativa, né, e desenvolveu um sistema, né, para que as pessoas pudessem aproveitar essas mesmas qualidades que eles tinham, né, que eles desenvolveram de maneira intuitiva, não sei, ou natural. E eu, como falei, até hoje cultivo isso nos meus filhos. O meu caçulinha tá com 11 anos, às vezes ele briga, mas por que eu tenho que dormir? Porque faz bem. Na hora da minha cesta, na hora da minha soneca após o almoço, eu faço assim, fazer em silêncio absoluto na casa, irem todos. Eu nem exijo tanto que os maiores efetivamente durmam. Eu apenas peço para que eles façam silêncio, que eles baixem um pouco as atividades, né? Que peguem alguma coisa para ler, que fiquem tranquilinhos na cama. Mas o pequenininho eu exijo sim que durma e eu não deixo de tirar. Vou contar para vocês, a minha é de 20 minutos me atende, mas quando eu consigo fazer de 1 hora, gente, é fantástico, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido que as sonecas são muito importantes para o bebê, para a memória dele, para a assimilação das informações, para baixar a ansiedade, para baixar o estresse, para ele ir fazendo pequenas recargas ao longo do dia, para que ele possa dormir tranquilo à noite. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Então, esses pequenos descansos, né, faz esses... Eu lembro de uma pessoa que eu ajudei, né, que eu auxiliei a conseguir o sono noturno. Eu lembro de uma pessoa, né, que... E aí eu vou contar para vocês dois casos curiosos. E aí eu tô me lembrando. E isso despertou o interesse. E aí a escola... E se o bebê não fizer soneca? Se ele não fizer soneca, ele não vai abaixar, à medida que aparece, né, no organismo dele, o hormônio, o cortisol, que é o hormônio que deixa ele alerta, ativo e